Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Pegue sua Bíblia, por gentileza. Evangelho segundo escreveu Lucas. O capítulo é o de número 15, versículo de número 11. Seja Deus louvado por esta noite, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para juntos adorarmos ao nome dele. Lucas capítulo de número 15, versículo de número 11. Você que encontrou, diga: eu achei. Disse Jesus: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente ou dissolutamente. Você que pode, tome seu assento, por favor. Gente, esses versículos que nós acabamos de ler aqui falam-nos de uma parábola. Na verdade, esta parábola é dividida em 3 sessões. A primeira sessão da parábola, você sabe, fala de uma ovelha que se perde e vai embora, que se perde e se afasta. A segunda sessão da parábola fala de uma dracma que está perdida dentro de casa. Eu costumo dizer que esta parábola, de fato, é a parábola dos perdidos. Renan, para quem Jesus está proferindo esta parábola? A Bíblia diz que Jesus estava rodeado de homens que a Bíblia chama de publicanos e pecadores. De fato, o ministério de Cristo era um ministério que arrebatava multidões. Por onde Cristo passava, por onde Cristo caminhava, a multidão o seguia. Cristo foi o melhor, é o melhor e sempre será o melhor pregador de todos os tempos. O ministério de Cristo é tão incrível que até as crianças queriam estar perto dele. A mensagem de Cristo atraía não só a atenção dos adultos, mas também atraía a atenção das crianças. Cristo sempre foi um homem à frente de seu tempo. Na verdade, ele era simples, sem ser simplista. Com o grau de conhecimento e sabedoria que Cristo tinha, mesmo assim, ele conseguia ser simples, para que todos os que estivessem o ouvindo conseguissem entender aquilo que ele estava pregando. Só que no meio desta multidão que Cristo arrebatava, também o seguia os publicanos e pecadores. Publicano, de fato, é um termo usado para se referir a um homem que era de linhagem judaica, mas que se aliou ao Império Romano para cobrar imposto de seus irmãos. Pecadores eram todos aqueles que não andavam debaixo dos preceitos da lei do Senhor. Quando escribas e fariseus, isso representando a religiosidade, olham para Cristo e vê Jesus permitindo a aproximação dessa gente,
Eles tentam colocar o ministério de Jesus em xeque. Na verdade, o que eles estão pensando é: como que Jesus, dizendo ser quem ele é, permite publicanos e pecadores se aproximarem dele? Jesus, entendendo o pensamento deles, começou a proferir a parábola, dizendo: qual dentre vós, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa 99 no deserto, para ir atrás da que se perdeu? Perceba que Cristo é enfático, quando ele fala da ovelha, ele diz da que se perdeu. Pois de fato, quem perde a ovelha não é o pastor, é a ovelha que se perde do pastor. Jesus fala de uma ovelha que se perde, se perdendo vai embora, se perdendo se afasta, se perdendo vai para longe. Jesus continua, e a segunda sessão da parábola que Jesus está proferindo aqui em Lucas 15, ele fala de uma dracma. Essa dracma não está perdida fora, essa dracma está perdida dentro da casa. E não é possível eu estar dentro da casa e estar perdido? Sim. Como? Quando eu estou dentro da casa, mas não estou dentro do propósito. Quando eu estou dentro da casa, mas não estou dentro do projeto. Quando eu estou dentro da casa, mas não me envolvo com a obra. Quando eu estou dentro da casa, mas eu não estou dentro do projeto de Deus para casa. Eu estou dentro da casa, mas estou perdido. Jesus falou de um perdido que foi, mas falou de um perdido que ficou. Agora ele vai falar de 2 filhos. O mais novo vai ao pai dizendo: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E olhe para cá. O menino não está pedindo o que é do irmão, ele está pedindo o que é dele. E se ele está pedindo o que é dele, aonde que está o erro nisso? O pai ainda estava vivo. E herança não se recebe com o pai vivo. Quando ele pede a parte da herança, ele está dizendo: pai, eu não me relaciono com o Senhor pelo que o Senhor é. O meu relacionamento contigo é só pelo que o Senhor pode dar. E ele vai provar isso quando o pai entrega a ele a parte da herança. Diz a Bíblia que o pai ouve o pedido do menino e ajunta os filhos. E na reunião com os filhos ele vai dividir. Ele dá a parte dos moços. Diz a Bíblia que um tempo mais tarde, quantos dias a gente não sabe, um tempo depois, poucos dias depois, a Bíblia diz que esse menino, ajuntando tudo, vende e vai embora para uma terra distante. É interessante que ele não podia vender. E por que não podia vender? Porque segundo a cultura dos judeus, o pai ainda tinha o direito de plantar na terra e colher da terra. A terra que o pai dá a ele, pois de fato herança naquele tempo não era carro, herança para um judeu não é dinheiro. Quando nós visitamos a Terra Santa, eu conheci uma moça chamada Ana Paula, e Ana Paula mora até hoje em um kibbutz. Kibbutz é uma vila judaica. Essa vila é para perpetuar a identidade da família, pois terra para um judeu é sagrado, é identidade. É por isso que a gente vai ver Acabe e Jezabel reunidos para tentar negociar com Nabote. Você lembra disso? E a palavra de Acabe e Jezabel é: vende, troca, negocia. Na verdade, o que Acabe e Jezabel queriam não era a vinha, era a terra que a vinha estava plantada. Só que quando Nabote ouviu o assunto da negociação da terra, e Nabote sabia que aquilo ali era a identidade da família, ele olhou para Acabe e Jezabel e disse: não vendo, não troco, não negocio. Por quê? Porque isso aqui é herança que papai me deu. O que Nabote está dizendo é: Acabe, ô Jezabel, entenda uma coisa: crente que tem identidade não se vende. Crente que tem identidade não negocia. Eu estou pregando para um povo aqui na Crescer que o diabo vai tentar negociar com você. A internet vai tentar negociar. A série do Netflix vai tentar negociar o teu tempo com Deus. Só que eu estou pregando para alguém aqui que vai olhar para o diabo e dizer: eu não troco, eu não vendo, eu não negocio. Eu estou pregando para um povo aqui que não vai negociar com o mundo, não vai negociar com o diabo. Olha para esse crente que está do teu lado e diga para ele: nós não vamos negociar.
O que é de Deus é de Deus. A identidade do Pai que está em nós não vamos negociar. O que Deus colocou na nossa vida não tem preço. O diabo não vai comprar. Oh, meu Deus. Aleluia. E olhe para mim aqui. Ele não podia vender a terra. O pai tinha o direito de plantar e colher da terra. É mais ou menos assim, seu pai dá a você uma chave de um carro e diz para você, o carro é seu. Mas enquanto eu estiver vivo, eu tenho o direito de usar. Depois que eu morrer, você pode vender, trocar, negociar. Faça o que você quiser. Mas enquanto eu estiver vivo, eu tenho o direito de usar. Ou seja, ele não podia vender, porque o pai estava. Nós costumamos dizer que somos herdeiros de Deus, sim ou não? Agora, a pergunta que não cala: o teu Deus está morto ou está vivo? Diga para alguém, então usa, mas não troca. Usa, mas não vende. Usa, mas não negocia. Porque o seu pai está vivo. O seu Deus está vivo. E ele está aqui, passeando aqui. Ele está no meio da igreja. Oh, glória. Ele não poderia vender, mas vende e vai embora para uma terra distante, que Agostinho chama de terra do esquecimento de Deus. E não é porque terra do esquecimento de Deus. Porque quanto mais eu me afasto da casa do Pai, mais eu me esqueço das coisas do Pai. A Bíblia diz que ele vai viver uma vida dissoluta na terra que ele está. Dissoluta nada mais é do que uma vida irresponsável. Só que eu gosto de Cristo porque ele, proferindo a parábola, ele diz, e houve naquela terra uma crise. Houve naquela terra uma fome. E não é por que Jesus diz naquela, porque se ele falasse houve na terra, ele estaria incluindo até a terra do Pai. Mas quando ele diz houve naquela, ele está dizendo a crise alcançou a terra do menino. Mas não colocou o pé na terra do Pai. Porque terra que papai está, não tem crise. Eu costumo dizer que o problema nunca foi o ambiente. O problema sempre foi a ausência de Deus no ambiente. Eu vou fazer uma pergunta aqui. É claro que isso aqui é só para a gente pensar um pouco. Mas se eu perguntasse para você, para onde você quer ir? Para o céu com o diabo ou para o inferno com Deus? E você responderia o quê? Eu queria ir para o inferno com Deus, irmão. E eu vou falar o porquê. Se a gente tirar Deus do céu e tirar o diabo do inferno, colocar o diabo no céu, o céu vai virar inferno. Agora, se Deus, pisar no inferno, olha para alguém e diga, até o inferno é obrigado a virar céu. Existem casas que são inferno porque Deus não está lá. Existem casamentos que são inferno porque Deus não está lá. Eu vou falar. Existem amizades que são inferno porque papai não está lá. Existem empresas que são inferno porque Deus não está lá. Agora leva Jesus para tua casa. Coloca Jesus na tua empresa. É por isso que tem gente no teu trabalho que não te suporta. Porque eles chegam na segunda-feira com a cara cheia de cachaça, de ressaca, atribulado para trabalhar. E você pisa na segunda dizendo, Pai, esse ambiente é teu, essa terra é teta, Jesus amado. Pega a mão do crente que está do teu lado, por gentileza, pega a mão dele, pega a mão dela. E diga, coloca Jesus nas tuas amizades. Coloca Jesus no teu relacionamento. Coloca Jesus na tua empresa. Leva Jesus para tua casa essa noite. E você vai ver se aquele ambiente não vai virar o céu.
Bíblia diz que esse menino está vivendo uma vida dissoluta, irresponsável. A crise alcança a terra. E ele vai passar uma necessidade. Diz a Bíblia que ele vai apacentar porcos. Se eu estou correndo, você já entende isso. Quando de repente ele toma uma atitude, uma decisão, de fato. E qual é a decisão? Ele, lembrando da casa do pai, Jesus diz assim, e caindo em si. E caindo em... Por que Jesus diz e caindo em si? O que Cristo de fato está querendo dizer é que em todo momento que ele saiu da casa do pai, que ele se afastou do pai, que ele vendeu a identidade do pai, ele estava fora de... Porque é impossível alguém que está em si se afastar do pai. E caindo em si, ele disse, levantar-me-ei. Porque a primeira coisa que alguém faz quando cai em si é se levantar. E direi ao pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus trabalhadores. E por que ele decide voltar? A Bíblia diz que quando ele lembra da casa do pai, ele diz assim, na casa do meu pai, até os trabalhadores têm fartura de pão. Eu preciso de alguém para pegar isso agora. O que ele está dizendo é, quem trabalha para o meu pai, não tem falta de nada. Eu sei que entrou alguém nesse culto dizendo, eu vou cuidar um pouco mais da minha vida. Já trabalhei muito na obra, agora eu vou sentar no banco, vou dizer para o pastor que eu vou dar um tempo, que eu vou cuidar mais de mim, vou cuidar mais do meu corpo, vou para academia, eu vou estudar, vou fazer um concurso. Aí papai está olhando lá de cima e dizendo, trabalha para mim. E tu vai ver se tu vai ter falta de alguma coisa. Porque na casa do papai, os obreiros têm fartura de pão. O pai está dizendo para alguém, cuida da minha obra que eu cuido da tua vida. Trabalha para o reino que eu trabalho pela sua vida. Aleluia. Aí ele diz assim, na casa do meu pai tem fartura de pão. Olhe para cá, gente. Eu prego, gente, em diversas igrejas, e eu já vi campanha de tudo quanto é jeito. É campanha da rosa, campanha da pata do camelo do deserto, campanha da vassoura. Cheguei numa igreja uma vez, tinha um monte de vassoura dentro da igreja. Era a campanha da vassoura ungida. Jeová vai varrer tua casa. E eu prego, eu gosto dos mistérios, do manto. Só que, olhe para cá, o que faz o pródigo voltar aqui, não é a campanha da rosa ungida. O que faz o pródigo voltar, não é o pregador midiático. O que faz o pródigo voltar aqui não é o cantor das nações. O que faz o pródigo voltar, é que ele lembra, na casa do meu pai, tem fartura de pão. Diga para alguém, casa que tem pão, pródigo não fica muito tempo longe dela. A casa pode ter tudo, irmão, se não tiver pão, se não tiver palavra. A Bíblia diz que ele se levanta e está voltando para a casa do pai. Diz a Bíblia, e eu já encerro, que o pai avistou o menino de longe. O pai sabia que ele estava voltando? Eles marcaram o dia. Então por que é o pai que está vendo o menino? O pai não era para estar ali esperando. Se a Bíblia diz que o pai avista ele de longe, é sinal que o pai já estava esperando. E se eles não marcaram a data, por que o pai estava esperando? Porque o pai sabia que quem já pisou no Santo dos Santos
em outro lugar. A Bíblia diz que quando o pai vê o menino, corre até ele, abraça ele. Abraça e beija. E esse abraço que o pai dá é livrando o menino da condenação da aldeia. Porque muito provavelmente os aldeões que ali residiam bateriam no menino para vingar a vergonha do pai. Quando o pai abraça e beija, o pai está dizendo para todo mundo: não toca nele, porque eu decidi perdoar. Vão para casa. Quando eles estão entrando em casa, o pai dá um grito para alguém dizendo: pega o bezerro cevado. O bezerro é cevado, não é qualquer bezerro. Bezerro cevado é o bezerro que morre em dia de festa especial. Na verdade, ceva fala de engorda. Que bezerro é esse? É o bezerro que o pai mandou engordar desde o primeiro dia que o menino saiu de casa. Por quê? Quando o pai viu o menino ir, o pai disse: engorda o bezerro. E talvez o diabo estava olhando e dizendo assim: esse aí vai morrer nas drogas. Esse vai morrer na prostituição. Esse é melhor desistir, não volta mais. E o pai estava dizendo: Satanás, aqui na minha casa quem morre são os bezerros. Mas os filhos vão voltar para o altar. Oh. O pai olhou e deu outro grito dizendo: pega uma sandália, guarda isso. Pega um anel e pega uma túnica. Tudo que o pai está mandando pegar tem tamanho. Sandália tem tamanho. Anel tem tamanho. Túnica tem tamanho. Por que é que o pai não pergunta ao menino quanto que ele está vestindo? Quanto que está calçando? Qual é o número do anel? O pai manda pegar sem perguntar para ele qual é o tamanho. Por que o pai não pergunta qual é o tamanho? Quando o pai manda pegar sem perguntar o tamanho, o pai está dizendo para o menino assim: meu filho, não importa quanto tempo você ficou longe da casa, eu mandei pegar a túnica, a sandália e o anel, sem perguntar o tamanho, porque eu sei que longe de mim você não cresceu nada. Porque é impossível crescer longe do pai. É por isso, moço, que você está rodando em círculos. Porque afastado do pai, a nossa vida é assim. A gente anda, mas não sai do lugar. O pai trouxe você aqui hoje para dizer isso para você. Não dá mais para viver longe do altar. Não dá mais para viver longe do pai. O pai tem hoje aqui uma túnica, uma sandália e um anel. Túnica, sandália e anel é tudo que o menino perdeu na terra distante. É tudo que ele perdeu longe do pai. Ele volta sem túnica, sem anel e sem sandália. O pai está dizendo: meu filho, só porque você se aproximou de mim, eu vou restituir tudo que a terra distante levou de você. Você pode ficar de pé comigo, por favor? Eu quero convidar você. Você que entrou aqui sabe que você está afastado do Pai. Você já esteve mais próximo de Deus. Você já foi mais assíduo na obra de Deus. Você já trabalhou mais no reino de Deus. E o Pai trouxe você aqui hoje para te aproximar do altar. O Pai trouxe você aqui hoje porque Ele quer te abraçar. Ele tem uma túnica, Ele tem um anel, Ele tem uma sandália. Ele quer calçar você. Ele quer vestir você.
E Ele quer fazer uma aliança com você. Eu quero conhecer a primeira pessoa que deseja hoje se aproximar do Pai, que deseja hoje estar no centro da vontade de Deus. Cadê a primeira pessoa que vai sair do lugar e vir ao altar? Ele tem uma sandália, ele tem uma túnica, ele tem um anel. Talvez você vagou mundo afora, mas o Pai já estava aqui te esperando voltar, porque Ele sabia que você não ia conseguir viver muito tempo longe dEle. Já tem uma princesa de Jesus aqui. Cadê a segunda pessoa que vai vir no altar essa noite? A segunda pessoa que vai vir no altar, a segunda pessoa que vai se aproximar do Pai nesta noite. Cadê você? Sai do teu lugar e vem. Essa noite Deus marcou para encontrar com você aqui. Oh, vem, isso. Tá vindo mais um príncipe de Deus aí. Vem para o altar.